Uma eventual presidência de Kamala Harris nos Estados Unidos pode romper muitas barreiras. Uma delas é que, caso seja eleita, Kamala se tornaria a primeira mulher negra e a primeira asiático-americana a ser presidente dos Estados Unidos. No Brasil, a participação política de mulheres negras, a gente sabe, passa por inúmeros desafios, como a violência de gênero e raça, a desigualdade de renda, a falta de apoio dentro dos partidos, o adoecimento mental consequente do racismo e machismo e, mais recentemente, as questões que envolvem o não cumprimento das políticas afirmativas do Tribunal Superior Eleitoral. Pois bem, a gente fala mais sobre esse assunto todo e conversa agora com o analista e comentarista político Pedro Menezes. Às quintas-feiras, está sempre conosco. Seja bem-vindo. Bom dia, Pedro. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Ernesto. Bom dia, Laís, Paulinho, todo mundo que está aqui nos ouvindo. Um prazer falar com vocês mais uma vez. Antes da gente entrar no mérito dessa questão aqui no Brasil em particular, mas primeiro queria te perguntar, como é que você vê a possibilidade de Kamala Harris se tornar a primeira mulher negra e asiático-americana presidente dos Estados Unidos e qual seria o impacto global dessa conquista, Pedro? Bom, eu sempre gosto aqui, Jefferson, de tentar trazer uma visão factual desse tipo de coisa. E por isso, hoje eu preparei um estudo. Eu estava lendo um estudo de alguns economistas ontem sobre o impacto da eleição de mulheres para a vida de fato das pessoas. É um estudo muito interessante. Reparem no seguinte: em ciências sociais, a gente tem um problema eterno chamado de identificação das relações. Quer dizer, é tudo muito complexo, não dá para fazer teste, não dá para fazer experimento, não dá para a gente ver, por exemplo, qual é o impacto que a eleição de uma mulher tem na vida das pessoas que são representadas por aquela mulher. É muito difícil medir isso. Mas tem alguns pesquisadores brasileiros que conseguiram criar um método muito interessante. Qual é? Eles usam o que hoje em dia tem se chamado, e que é coisa mais avançada que tem em ciências sociais, que são os experimentos naturais. E qual é o experimento natural que ele usa para avaliar isso? Eles observam nas eleições de 2020, 2016, eleições municipais, eles observam qual é a diferença entre as cidades onde uma mulher quase se elegeu e uma cidade onde uma mulher se elegeu. Por que eles fazem essa comparação? Porque na cidade que a mulher quase se elegeu para a cidade que a mulher se elegeu, essas cidades são muito parecidas. O que vai diferenciar, de fato, aquela cidade onde a mulher teve um pouquinho a mais de votos ou não, é basicamente o fato de uma mulher ter sido eleita, né? Então a gente se aproxima aí de um método de experimento natural, de sorteio, quando você coloca tudo no molde estatístico bem feito. O que é que eles descobrem? Meninas, quer dizer, aquelas jovens que têm 15, 16, 17 anos, desculpa, 15 não vota aqui no Brasil, 16, 17 anos, e podem votar voluntariamente, elas têm uma taxa na eleição seguinte, quando elas têm uma prefeita na cidade delas, muito maior de participação na eleição seguinte. Não sei se deu para se fazer claro, mas assim, é possível estimar isso, é uma relação causal, e a gente consegue comprovar hoje, isso aqui eu estou falando de estudos científicos, de primeiro nível, isso tudo, toda essa metodologia que eu expliquei, isso aqui pode parecer simples demais, mas é uma coisa que foi avaliada por revista acadêmica, tudo, e chegou nessa conclusão em escala municipal. Quer dizer, mulheres, meninas se sentem mais confortáveis para ir votar quando você tem uma prefeita no cargo. Você imagine qual é o impacto de você ter não só uma mulher no cargo mais importante da política mundial, mas uma mulher negra. Então, essas coisas vão muito além do simbolismo. A gente vai ter impactos reais de uma possível eleição de Kamala, assim como a gente vai ter impactos reais com a falta de candidatas mulheres e competitivas na eleição da nossa cidade aqui em Salvador. Pois é, quando a gente traz essa questão para a nossa seara, a gente percebe, a gente já evidencia isso há muito tempo, a representatividade das mulheres negras no Congresso Nacional, por exemplo, ainda é muito tímida, não é verdade? Isso para citar um exemplo, acho que Brasil afora é situação semelhante.
Quais seriam as barreiras mais significativas, Pedro, que ainda precisam ser superadas para aumentar essa participação? Bom, mas acho que tem muitas barreiras a serem superadas. É, é importante observar como é raro a gente ver mulheres negras chegando perto desse espaço de poder. E a gente pode olhar, por exemplo, no Brasil, quando a gente teve mulheres negras de fato com chance de ter poder. Basicamente, no Poder Executivo Federal, comandando a presidência da República, só uma vez que a gente teve essa possibilidade, e em 2014. E a gente lembra o que aconteceu com a mulher em questão. Então, acho que isso já mostra não só como existem barreiras, mas também quais são algumas das naturezas dessa barreira. E o que a gente vê, por exemplo, que está acontecendo com a Kamala agora, não é muito diferente do que aconteceu com a Marina em 2014. O nível de selvageria, eu diria, baixaria, as piores coisas possíveis é o que a gente está assistindo agora nos Estados Unidos e o que a gente viu no Brasil em 2014. Então, existe uma restrição para as mulheres chegarem perto, mulheres negras principalmente, chegarem perto desses cargos, quer dizer, em todos os cargos políticos próximos a gente vai ter muito poucas mulheres negras, e mesmo quando alguma consegue chegar lá próximo, né, ser senadora como a Kamala foi, depois vice-presidente, que você já fica ali na boca do gol para conseguir uma indicação dessa, apesar de muita gente estar dizendo que a Kamala não é preparada, né, foi vice-presidente 4 anos, quando ela chega na boca ainda apanha, como a Marina apanhou em 2014 e ela está apanhando agora. Então, não é difícil notar as múltiplas barreiras que existem aí nesse processo. Pedro, bom dia. É muito evidente isso. Bom dia, Ernesto. Acho que tem barreiras também dentro das próprias casas parlamentares, né? Me parece que de cima a baixo, não só Perfeito. em Brasília, mas aqui recentemente teve um episódio com Olívia Santana, que é a nossa única deputada estadual negra, e 2 deputados da oposição quase partiram para cima, na porrada para cima de Olívia, por conta da discussão do PL do aborto, do PL do estuprador. E também, mais recentemente, na Câmara Municipal de Salvador, uma postura mais agressiva de um vereador contra mulheres, de uma forma geral, chegou ao ponto de unificar todas as mulheres de oposição e de situação na defesa da luta das mulheres. Tem uma pitada grande ainda de misoginia na política por parte dos atores políticos principais, que deveriam ser também referência para a gente avançar um pouco nesse sentido. Como sempre, foi um comentário muito bom, Ernesto. E de racismo também. Sim, tem uma as coisa coisas estão juntas, né? O machismo com o racismo lembrando é uma combinação ontem, explosiva, né? Você lembra como é que o Trump surge, Ernesto? Como ele surge na Pouquíssima cena? gente lembra isso. Não Como me é que lembro. o Trump surge na política? Qual é a primeira coisa que o Trump faz na política? Lembra aí O pra Trump nós. era o maior divulgador do que se chamava na época de movimento birther. Birth, em inglês, BIRTHER, porque se questionava se Obama realmente tinha nascido nos Estados Unidos. Sim, verdade. Que era muito importante ali no fim dos anos 2000, logo depois que o Obama se elege. Em 2009 e 2010 começa-se a teoria da conspiração, de que o Obama, na verdade, teria nascido no Quênia. Ninguém tinha coragem de defender essa teoria da conspiração. A quantidade de pessoas com essa coragem diminuiu ainda mais quando o Obama divulgou a certidão de nascimento dele, que praticamente acabou com essa causa. Só que muita gente era maluca e racista, então queria acreditar nisso, e o Trump estava lá ofertando o que a demanda queria e começou a ganhar bastante destaque dentro da oposição, defendendo essa tese. E sabe o que é mais assustador ainda, Ernesto? Sabe quem é que ocupava esse papel de maior divulgador desse movimento birther no Brasil? Quem? Olavo de Carvalho, que também se tornou o grande líder da nova direita brasileira. Grande guru. Então a nova direita, o que se chama, é em grande parte um movimento radical e identitário branco, extremamente violento e autoritário, mas que, como é comum a branquitude, tem o hábito de não se admitir
como quem tem raça. Até por isso que muita gente agora fala que a Kamala quer transformar a eleição em uma disputa sobre raça. Quer dizer, tem 46 presidentes americanos, né? O Biden é o 46º. Teve um negro na história, que foi um negro criado por brancos, que estudou com brancos e mesmo assim saiu para um sucessor que falava que ele era queniano. Mesmo aqui no Brasil, a gente viu que esse líder da nova direita, o Olavo de Carvalho, tem toda uma agenda identitária de se enxergar ali no centro de certo ocidente liberal, de se ver como portador dos valores desse ocidente por direito, o que em parte existe uma certa identificação com a branquitude europeia, que acaba fazendo com que essas pessoas se vejam com esse direito e sem qualquer dever de demonstrar um alinhamento com os valores que sustentam esse liberalismo ocidental. Então, assim, essa nova direita global e brasileira também é um movimento radical identitário. E tem gente que diz que sente medo do movimento negro quando fala de movimentos identitários. Olha, eu também vejo bastante coisa do movimento negro, ou pelo menos de integrantes do movimento negro, que eu acho errado, que eu discordo, mas convenhamos, eu desconfio de quem teme os identitários do movimento negro, mas não teme os identitários dos movimentos bolsonarista e trumpista. Tradicionalmente bastante violentos, inclusive, aqui e alhures também, né? É um discurso de exclusão permanente. Esse caráter de exclusão que está no cerne do discurso bolsonarista, no cerne do discurso trumpista, de negar ao outro o direito de fazer parte da comunidade nacional, mas também de dizer que o problema da comunidade nacional seria essa certa invasão por um terceiro que não faz parte daquela comunidade, quer fazer mal àquela comunidade, um certo inimigo externo. É um roteiro que a gente conhece e que poderia até conhecer mais se as pessoas entendessem que tudo isso está por trás dessa nova direita, né? Que esse discurso identitário branco, ele não assume que tem raça. E é por isso que a nova direita verbaliza ele dessa forma, mas isso não faz com que o discurso deixe de ser identitário. A gente só adicionaliza só adiciona, desculpa, um adjetivo fala que é um movimento identitário branco porque tem essas características de visão sobre si mesmo do ponto de vista racial, que é tipicamente branca, que é inclusive de normalizar a própria raça e racializar o outro, tratando-se assim como um certo padrão de humanidade geral. Isso é típico do identitarismo branco e é o que a gente vê nesses movimentos. Só para a gente encerrar, Pedro, tem as políticas afirmativas do Tribunal Superior Eleitoral que só ficam no papel, né? Só ficam no papel. E mais do que políticas afirmativas, assim, como a gente falou, a gente tem um sistema que de fato cria diversos funis para que, enfim, mulheres, negros e pessoas de minorias políticas cheguem ao topo da política, né? Disputem esses cargos políticos de primeiro nível. E isso vai muito além de cotas, assim. Você tem uma fiscalização muito baixa para as cotas aqui. Você teve uma tendência muito grande de se usar até a autodeclaração racial de modo controverso, digamos assim. Podemos talvez dizer que esse é um assunto familiar a Salvador, digamos assim também. E olha, essa falta de fiscalização das cotas é um problema, mas assim, o que eu queria só ressaltar é um problema muito menor comparado com o quadro geral. Não é por isso, não é assim que a gente iria resolver, assim, é só mais algo a se lamentar, não é algo... acho que a gente ainda precisa de uma reflexão estrutural mesmo da sociedade para a gente, de fato, ver esse problema diminuindo de modo mais sério. E aqui até eu queria perguntar, quantos casos em países como Brasil
e Estados Unidos a gente tem de mulheres negras com chance de chegar à presidência, além da Marina e da Kamala? Quanto você que está nos ouvindo consegue estar de cabeça? Quantos outros casos, principalmente em países com a característica do Brasil e dos Estados Unidos, né? Enfim, com colonização, passado de escravidão, etc. É muito difícil. É muito difícil você ter um caso do tipo. É muito difícil. E isso não é uma coincidência, é um plano estrutural. Assim, é isso que eu estou querendo passar. Não a cota do TSE é importante. O desprezo a essa cota e a falta de fiscalização tem que ser denunciada. Agora, isso é o primeiro passo. Apenas o primeiro passo. Tá certo. Pedro Menezes, analista e comentarista político, sempre um prazer tê-lo aqui conosco. Pedro, bom dia, muito obrigado, até uma próxima. Prazer foi todo meu, Jefferson. Muito obrigado, até uma próxima. Agora 7 para as 8 na tarde FM.